Fala, tropa, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Nós vamos resolver questões da IDECAM, da disciplina de Direito Processual Penal. São questões recentes, 2022, 2023, beleza? Vamos avançar aqui usando como material de estudo o site Que Concurso, que é um excelente site de questões. Recomendo muito aí a todos vocês. Então, vamos lá. Primeira questão fala de prisão preventiva. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Perfeito. O Código de Processo Penal é claro ao definir, né? Na motivação, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos e contemporâneos. Desculpa, fatos novos ou contemporâneos que justifique, com base na informação e, à luz da Constituição, pode-se afirmar que não se considera fundamentada a decisão judicial que. Então aqui, rapaziada, o comando da questão pede, a partir desse trecho aqui, né? Pode-se afirmar, não precisava nem ler todo esse texto da questão. A partir daqui a gente já consegue matar. Pode-se afirmar que não se considera fundamentada a decisão que. Então, quando vocês forem fazer questão de prova, tentem fazer dessa forma, ler o comando da questão e dar uma olhada nas alternativas. Muitas das vezes dá para resolver perdendo menos tempo. Então, quer saber qual é a incorreta? A decisão judicial que deixa de seguir enunciado de súmula vinculante aprovada pelo STF. Letra B. A decisão judicial que emprega conceitos jurídicos determinados com explanação do motivo concreto e de sua incidência no caso concreto. Aqui está perfeito, tá? Uma decisão judicial que emprega conceitos jurídicos determinados está ok, tá? O que a lei proíbe é os conceitos jurídicos indeterminados, vagos, sem sem aproximar os conceitos jurídicos ao caso concreto. Então, a letra B é uma decisão bem fundamentada. Letra C, a decisão judicial que enfrenta os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Então, se enfrentou os argumentos do processo, perfeito, é uma decisão bem fundamentada também. A gente anula a letra C. Letra D, a decisão que reproduz um ato normativo explicando sua relação com a causa ou a questão decidida. Perfeito também. A decisão judicial, ela trazendo o ato normativo, é importante que ela explique a relação dessa lei, né, desse trecho de lei que ela trouxe, com o caso concreto. E a decisão judicial que aplica a favor do réu um princípio constitucional implícito. Perfeito. A Constituição ela tem que influenciar, sim, principalmente a favor do réu. É o que diz o ordenamento jurídico. Então, a gente fica aqui com o gabarito letra A. Tá? Se uma decisão judicial ela é proferida determinando uma prisão preventiva de alguém contrária a uma súmula vinculante, é uma prisão ilegal. Tudo bem? Então, gabarito letra A. Questão 2, que fala de inquérito. Rapaziada, quando vocês forem estudar para concursos de carreiras policiais, tema processo penal é muito, muito importante dar uma lida no edital, e normalmente o que mais cai em prova são 3 temas: inquérito policial, prisões e provas, tá? Dentro de prisões você tem a prisão em flagrante, a temporária e a preventiva. Vamos agora para a questão 2. Questão 2 trata de inquérito policial. Só lembrando aqui a vocês rapidinho que nós vamos deixar no link da descrição o nosso curso de Direito para a prova da IDECAM, né? Concurso da IDECAM. Então, nosso curso bisurado de Direito, com resumos, questões, gabarito das questões e nosso simulado também, tá bom? Então, dá uma clicada aí lá pelo Hotmart, site seguro, material todo atualizado, bem bisurado. Item 1. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Perfeito.
ou no prazo de 30 dias quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Perfeito. O inquérito policial tem que terminar no prazo de 10 dias, se o réu estiver preso, ou 30 dias, se o réu estiver solto. Na lei de drogas é diferente, né? 30 dias réu preso, prorrogável por mais 30, réu solto 90 dias, prorrogável por mais 90. Item 1 está correto. Item 2. Então aqui a gente já pode eliminar. Então aqui a gente já pode eliminar o item alternativa C e alternativa D, que não citaram o item 1. Item 2. Para verificar a possibilidade de haver a infração sendo praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contraria a moralidade ou a ordem pública. Perfeito. Está previsto lá no Código de Processo Penal. Vale lembrar que o que é essa reprodução simulada dos fatos? A gente vê muito na televisão, no jornal. Houve um crime lá, um homicídio, e aí a polícia quer saber qual foi a dinâmica daquele crime, ela tenta fazer uma reprodução simulada dos fatos. Sendo que essa reprodução ela é válida, exceto se ela contrariar a moralidade ou a ordem pública. Então, se é um crime que contraria a moralidade ou a ordem pública, a autoridade policial não vai reproduzir esse fato, beleza? Como exemplo, um crime de estupro, então tem que ter ali algumas cautelas na hora de reprodução. Item 3. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício ou mediante requisição da autoridade judiciária, do Ministério Público ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. Perfeito. Crime de ação pública, o inquérito é instaurado dessas formas, ou de ofício pelo delegado, ou mediante requisição do juiz, do promotor ou da vítima, né? Pode ir lá representar também. Se a vítima for menor de idade ou incapaz, seu representante legal. Seu pai, sua mãe, seu responsável. Item 4. Então a gente percebe que aqui o item 1, 2 e 3 são verdadeiros. A gente anula todas as alternativas, só sobrou A. Então a quarta deve ser verdadeira também. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Perfeito. Se o crime é de ação penal pública condicionada à representação, exemplo, crime de ameaça, ele é condicionado à representação. Então, a vítima que foi ameaçada tem que ir lá na delegacia, representar pelo crime, então falar que foi vítima desse crime, e a partir disso, o delegado pode instaurar o inquérito para investigar esse fato. Agora, se for um outro crime, por exemplo, crime de estupro, crime de roubo, é um crime de ação penal pública incondicionada. Então, o delegado pode instaurar inquérito mesmo que a vítima não vá na delegacia representar, tá bom? Então, gabarito da questão, letra E, todas as alternativas estão corretas. Item 3, questão 3, né? O despacho que decretar a prisão temporária deverá ser fundamentado e prolatado no prazo de. Então, a prisão temporária é uma prisão, tem um prazo determinado, em regra, 5 dias, prorrogável por mais 10, em caso de comprovada necessidade. Se for crime hediondo ou equiparado, a temporária vai ser de 30 dias, prorrogável mais 30. A lei de prisão temporária tem lá o rol dos crimes que admitem a prisão temporária, não é qualquer crime, tá bom? E ela é usada na fase de inquérito policial. Então, na fase de processo penal, virou processo, já não cabe mais prisão temporária. Se for aplicar, vai ser uma preventiva. A prisão temporária é só na fase pré-processual, antes do processo iniciar. Então, se o delegado, e ela não é determinada de ofício pelo juiz, então, se o delegado pedir uma temporária ou se o Ministério Público pedir uma prisão temporária, o juiz vai decidir no prazo de 24 horas, que é justamente o gabarito da questão. Questão 4. Considera em flagrante delito, então quer saber as espécies de flagrante.
Item 1, o agente que está cometendo a infração penal, perfeito, né? As espécies flagrantes, lá no Código de Processo Penal, artigo 302. Então, uma das formas é a pessoa que está cometendo uma infração penal, é o flagrante próprio, beleza? Então, o item 1 está correto. Então, já tiro aqui a letra B, que não citou o item 1. Item 2, o agente que acaba de cometer a infração penal, perfeito, é uma outra forma de flagrante próprio. Então, são duas formas de flagrante próprio, item 1 e item 2. Vamos ver se dá para eliminar mais alguma alternativa. Deu para eliminar a letra E. Item 3, o agente que é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que se faça presumir ser o autor da infração. Perfeito também. O cara que é perseguido é o flagrante impróprio. Então, a alternativa 3 também está correta, a gente pode tirar a letra D, que não citou a alternativa 3, o item 3. Item 4, o agente que é encontrado logo após com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Então, se o cara é encontrado, é o flagrante ficto, né? O flagrante presumido. Também é uma espécie de flagrante. Então, perfeito. O item 4 tá ok. Como a letra C não citou o item 4, a gente só sobra para a gente a letra A. A 5 deve estar errada. O agente é alvo de captura policial no prazo de 24 horas após o crime. Não há na lei um prazo para flagrante, tá? Flagrante são essas 4 hipóteses que a gente acabou de ler. Quando o cara está cometendo infração penal, quando ele acaba de cometer, ou quando ele é perseguido após cometer o crime, ou quando ele é encontrado após cometer um crime. Não tem, a lei não fala em prazo de tempo, tudo bem? A expressão que a lei diz é logo após. Então, por isso que o item 5 está errado. Gabarito letra A. Questão 5. A lei 7960, que é a lei de prisão temporária, dispõe sobre a temporária, né, e o seu rol taxativo, no artigo 1º, inciso 3. Define que cabe prisão temporária quando houver fundadas razões, de acordo com prova admitida na legislação penal, de autoria e participação do indiciado nos seguintes crimes, exceto, então, assim, a lei de prisão temporária, ela cita lá os crimes que admitem esse tipo de prisão. E a questão quer saber qual não está nesse rol, né? Nesse rol taxativo. O que é rol taxativo? É um rol específico, não tem nada além disso. É o que está naquela lei ali, ponto. Então, sequestro e cárcere privado, extorsão, envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificada pela morte. Letra D, falsificação de documento público. Letra E, roubo. Então, dessas alternativas aqui, a única que não está prevista no rol de prisão temporária é a letra D, falsificação de documento público. É importante que vocês leiam, rapaziada, a lei de prisão temporária, 7960. Tem aqui, ó, os crimes que admitem: homicídio doloso, sequestro, cárcere privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia, com resultado morte, envenenamento de água potável, com resultado morte, quadrilha ou bando, que agora é associação criminosa, genocídio, tráfico de drogas, crime contra o sistema financeiro e crime previsto na lei de tortura, tá bom? Essas hipóteses de prisão temporária. Questão 6. No que tange ao inquérito. Então, perceba que inquérito, prisão e provas cai bastante. Aí ele pede a alternativa correta. Letra A. O inquérito policial nos crimes em que a ação pública incondicionada preceda de representação, terá prazo de 6 meses para sua conclusão. Letra B. Nos crimes de ação pública incondicionada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito mediante requerimento? Não. Em ação pública incondicionada, a autoridade pode iniciar o inquérito de ofício, sem nenhum requerimento de ninguém. Não, incondicionado o quê? Não tem nenhuma condição, sem condição. Letra C. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência da infração penal em que caiba a ação pública
poderá verbalmente ou por escrito comunicá-lo à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Bacana. Letra D. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá colher as provas no local e proceder ela mesma com a perícia? Não, né? A perícia cabe aos peritos, não à autoridade policial. A autoridade policial ela solicita que as perícias aos peritos, e eles que fazem. Letra E. Do despacho da autoridade policial que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, não caberá recurso? Errado, né? Cabe recurso sim. Cabe recurso ao chefe de polícia. Tá? Então, o gabarito é letra C. Vamos lá na letra A novamente. Inquérito policial nos crimes de ação pública incondicionada, preceda de representação, terá o prazo de 6 meses para sua conclusão? Não. Se o crime é de ação penal pública condicionada ou incondicionada, não muda a duração do inquérito. É 10 dias réu preso e 30 dias réu solto. 6 meses é o prazo para representar. Então, se é um crime de ação penal pública condicionada ou se é um crime de ação penal privada, a queixa, né, a representação, você tem que ir lá na delegacia representar, tem que ser feita no prazo de 6 meses, tá? Contado do dia que você conhece você sabe quem é o autor da infração. Tudo bom? Eles tentaram confundir nesse sentido. Vamos ver aqui o comentário da letra A. Tem algum comentário interessante aqui? Não. Vamos prosseguir. Questão 7. Acerca das cautelares no processo, vamos analisar as alternativas. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes, ou quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Perfeito. Item 2. O juiz pode aplicar as medidas cautelares de forma isolada ou cumulativa. Perfeito também. Item 3. Quando a medida cautelar não surtir efeito isolador, converter-se automaticamente em prisão. Errado, né? Não tem essa conversão automática. O que é uma medida cautelar? É uma medida que ela visa proteger alguma coisa. Então, ela pode ser uma cautelar de prisão ou uma cautelar diferente de prisão. Exemplo, aprender a CNH do cara que cometeu um crime de trânsito, recolher o passaporte de algum criminoso para ele não fugir do país. É uma medida cautelar. Colocar um monitoramento eletrônico no cara. São medidas cautelares que são diferentes da prisão, justamente para o Estado não aplicar logo uma prisão em casos que não são tão graves. Então, a prisão, em regra, nosso Estado democrático de direito é em último caso, tá? Prisões, prisão temporária, prisão preventiva é em último caso. Então, justamente por isso que o item 3 está errado. Porque se a pessoa descumpre uma medida cautelar, não significa que automaticamente ela vai ser presa. O juiz pode aplicar uma nova cautelar mais grave, cumulativa, e não aplicar prisão. A prisão vai ser em último caso, sendo necessário e com pedido ou da autoridade policial ou do Ministério Público. Então, gabarito da questão, letra D. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos. Questão 8. Código de Processo Penal prevê que, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, o inquérito deverá terminar no prazo dele. Então, perceba que a IDECAM gosta de perguntar sobre o prazo do inquérito. Réu preso, né? Réu estava preso em flagrante, o inquérito termina em 10 dias. Perfeito? Gabarito letra E. Questão 9. Diante da suposta prática de crime de estupro, determinado juiz resolveu decretar de ofício prisão temporária. Sempre que vocês lerem juiz determinando alguma prisão de ofício, já fica o pé atrás, porque o juiz não pode determinar prisão de ofício, tá? Ele tem que ser provocado. O juiz tem que ser imparcial, ele não tem que ficar buscando prova, buscando aplicação da lei. Ele é provocado pelas partes. Se for antes do processo penal, ele vai ser provocado pelo Ministério Público ou
pela autoridade policial. Se for no processo, aí as partes podem representar pela prisão. No caso, não pode ser temporária, não é aplicável durante o processo, mas pode representar pela prisão preventiva, né? O Ministério Público, enfim. Então, ele determinou aqui uma temporária de 15 dias, também não pode. Temporária de 5 dias, prorrogável por mais 5. Se for um crime hediondo equiparado, 30 dias, prorrogável por mais 30. Então, tem vários erros. Nessa decisão, restou consignado ainda que a prisão ficaria automaticamente prorrogada por igual período, que também não pode, né? Toda prorrogação tem que ser fundamentada em fatos novos, contemporâneos, concretos e justificar a necessidade da prisão. Prisão em último caso. Então, pede a alternativa correta. Letra A. A decisão do juiz está totalmente correta? Não, né? Está totalmente incorreta. Houve erro apenas na fixação do prazo? Não foi apenas na fixação do prazo. O juiz sequer poderia ter decretado de ofício a prisão temporária? Perfeito, ele não pode decretar de ofício uma prisão temporária. Letra D. Houve erro na fixação do prazo, que é inicialmente 10 dias? Não, é de 5 dias. O juiz acertou na fixação do prazo? Não, né? Então, gabarito letra C. De ofício, o juiz não pode decretar a prisão temporária nem a prisão preventiva. Ele tem que ser provocado. Última questão do vídeo de hoje. Já deixa teu like e clica no link abaixo aí para comprar nosso curso, nossos simulados. Vamos lá. Item 1. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso ao Procurador-Geral de Justiça? Não, né? A gente viu até uma questão parecida. Então, perceba que a EDECAN, a gente fez aqui 10 questões, 2022 e 2023, ela repetiu as perguntas. Então, é importante a gente fazer questões, treinar. Então, se ocorre um indeferimento, né, para instaurar um inquérito, a gente pode recorrer ao chefe de polícia, tá bom? Não é o Procurador-Geral de Justiça, não, é o chefe de polícia. Está errado o item 1, a gente tira. O comando da questão é importante a gente ler, tá? Está correto? Quais itens? Então, quer saber quais são os corretos. A gente anula o 1, que o 1 está incorreto. Item 2. Incumbirá ainda a autoridade policial, dentre outras competências, representar acerca da prisão preventiva. Perfeito. A autoridade policial ela pode pedir a prisão preventiva de alguém, sim. Então, o 2 está correto. Então, a gente elimina a letra C, que fala que apenas a 3 está correta. Item 3. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Perfeito, é o que diz o Código de Processo Penal. O Ministério Público, ele, pelo princípio da eficiência, da obrigatoriedade da ação penal, ele não pode ficar devolvendo o inquérito toda hora para o delegado, né, pedindo novas diligências que não sejam necessárias. Então, tem que ser diligências imprescindíveis para que ele, o Ministério Público, possa oferecer denúncia, para não ficar empurrando com a barriga, ganhando prazo, porque muitas das vezes está tarefado com um monte de denúncia para fazer, e aí o Ministério Público poderia estar pedindo diversas diligências só para ganhar tempo. Então, o Código de Processo Penal colocou essa regra justamente para o Ministério Público não ficar perdendo tempo pedindo novas diligências. Então, só se for uma diligência imprescindível ao oferecimento da denúncia. Fora isso, ele oferece a denúncia e depois ele pode pedir até diligências futuras. Então, o gabarito da questão, item 2 e 3 estão corretos. Perfeito? Isso aí, rapaziada. Então, tá encerrado o vídeo de hoje. Agradeço a todos. Deixa teu like e deixa um comentário em caso de dúvida, tá bom? Forte abraço, até a próxima.